Bom dia, pessoal do 8º ano. Professora Alane falando. Nosso tema de hoje é a construção do Império e os conflitos durante o período regencial, parte 2. O período regencial se estendeu de 1831 a 1840 e foi implantado em função da maioridade do herdeiro do trono Pedro II, filho de Dom Pedro I. Esse período chegou ao fim com a aprovação da lei da maioridade, que antecipou a idade legal de Pedro II, prevista na Constituição de 1824, de 18 para 15 anos. Se a independência em 1822 afastou o povo de qualquer participação política e não alterou sua situação socioeconômica, o período regencial, por sua vez, apresentou perspectivas ainda mais sombrias para a maioria da população brasileira. Essa marginalização gerou reflexos que se manifestaram em algumas revoltas desse período. Entre esses movimentos que contavam com forte participação popular estava, por exemplo, a cabanagem e balaiada ocorridas respectivamente no Pará e no Maranhão. A fase das regências pode ser dividida do ponto de vista político em dois momentos distintos. O primeiro compreende o período de 1831 a 1836 e ficou conhecida pela expressão avanço liberal. O segundo, entre 1837 e 1840, ficou conhecido pela expressão maré regressista ou regresso conservador. No entanto, independentemente dessa periodização, o que se observou foi a cristalização dos interesses da aristocracia agrária escravocrata. Assim, nesse período marcado por grande instabilidade política e por conflitos pelo controle do núcleo e de poder, o Estado brasileiro foi sucessivamente governado pelas seguintes regências. A regência trina provisória decretou anistia geral para os envolvidos em crises políticas e a indissolubilidade da Câmara dos Deputados. A trina permanente, junho de 1831 a outubro de 1835, um dos marcos desse período foi a aprovação do ato adicional em agosto de 1834, a regência Una Feijó, outubro de 1835 a setembro de 1837, eleito com 2.826 votos, tem do derrotado Antônio Francisco Cavalcante, candidato de tendências conservadoras. Diogo Feijó, no entanto, não completou seu mandato, pois renunciou por pressão dos regressistas. O fato de que o regente exerceu o poder executivo e ser eleito para cumprir determinado mandato fez com que alguns historiadores definissem essa experiência como uma experiência republicana. Regência Una de Araújo Lima. Esse governo terminou porque a lei da maioridade foi aprovada pela Câmara, decisão que antecipou a idade legal do herdeiro, que assumiu com 14 anos e 7 meses, em vez dos 18 previstos no ato adicional de 1834. A coroação de Dom Pedro II, no entanto, ocorreu apenas em 1841, após ter completado 15 anos. Farinha do mesmo saco. Em relação às tendências do período regencial e à formação das correntes partidárias, é importante considerar inicialmente a existência de três grupos liberais. Liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. Os últimos, conhecidos também como Caramurus, pretendiam que Dom Pedro I retornasse ao poder. A Guarda Nacional constituía-se de elementos recrutados pela própria elite proprietária e estava subordinada à autoridade dos juízes de paz, e seu comandante recebia o título de coronel. Movimentos sociais durante o período regencial. A Sabinada ocorreu entre os anos de 1837 e 1838 na Bahia. Entre seus participantes estavam integrantes das camadas médias, como profissionais liberais, comerciantes, alguns militares, entre outros. O principal líder do movimento foi Francisco Salbino Álvares da Rocha Vieira, médico e jornalista. Os participantes da Sabinada estavam insatisfeitos com as nomeações realizadas pelo governo central para as autoridades do governo da Bahia. Os principais líderes da balaiada, movimento que ocorreu entre 1838 e 1841, foram Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, Raimundo Gomes e Negro Cosme. A Revolta dos Malê, um grande movimento organizado por africanos na condição de escravo, aconteceu em 1835 na cidade de Salvador. Malê era o nome dado aos africanos de formação ou origem muçulmana.
Termina aqui a construção do Império e os conflitos durante o período regencial. Exercícios propostos: explique como se deu o fim do período regencial 1831 a 1840. Cite 2 momentos distintos da fase das regências do ponto de vista político, a quem a Guarda Nacional estava subordinada, quem era o principal líder da Sabinada. Cite os principais líderes da Balaiada. Boa sorte, mãos à obra.